O Cineclube Antônio das Mortes já existia, né? Quando eu entrei, eu sou da segunda geração. Então, quando eu cheguei lá, era na Faculdade de Medicina, e era um momento de muita efervescência política. E a discussão sobre cinema, e o Ismael Xavier tinha acabado de chegar, lançar o primeiro livro, e nós fomos recebê-lo. E eu já gostava de cinema, eu já ia em cinema direto, via filme o tempo inteiro, que era a única coisa que me acalmava, eu sou uma pessoa muito elétrica. Então, estudar e ver filme me acalma. Então, vir dessa trajetória da vida na comunidade jovem, eu era do grupo de jovens, treinamento de liderança cristã, essas coisas. Aí na faculdade, antes da faculdade, eu já conheci esse pessoal e depois entro na faculdade, aquilo me encantou bastante. Foi o cinema a ideia de poder me apegar num sentido para a vida, através dos filmes e pessoas que gostavam da mesma coisa do que eu. Foi um filme chamado Falcão Maltês, com Humphrey Bogart, porque o Humphrey Bogart foi um ídolo meu, um ator americano do cinema dos anos 40 e 50 americano, e a ideia de que a interpretação de alguém no cinema, ele poderia passar uma visão de mundo. Então, naquele momento, eu vi um cara interpretando como Humphrey Bogart. Eu falei, isso é bacana, porque era o mundo do crime. Por que o crime existe? Então, desde lá, eu criei uma ideia de que o cinema ele é uma descoberta moderna para a gente dar conta das transformações desse mundo que ocorreu no século XIX e XX. Então, aquela passagem, o início do mundo moderno e o surgimento do cinema como um sintoma, aquilo é fascinante. Primeiro que é uma epidemia mundial, a civilização das imagens, então chegaria aqui de uma forma ou de outra. Mas em todos os nossos festivais tem um lado de formação, todos. O Guermoça Curtas, o FICA, o Doc Piri, o Amor à Morte das Paixões. E a trajetória do Cineclube sempre foi essa de exibir filmes, mas não só para entreter, mas também para refletir, para pensar. Então essa trajetória fez com que a cena cinematográfica em Goiás crescesse bem com formação. Então você tem uma cidade que já tinha, desde o Cine Teatro Goiânia, que é inaugurado nos anos 40 do século XX, já tinha uma cinefilia aqui. Nós estamos criando, não é fácil, porque é regional, uma cena cinematográfica muito interessante. E o FICA tem uma coisa muito boa, como Amor à Morte das Paixões tem. As pessoas, quando vão para lá, elas têm tempo. Então, um bate-papo na esquina, um bate-papo no restaurante, no bar. Então, o FICA teve sempre bons professores ministrando a oficina. Olha aí o peso de informação que nós temos ao longo de todo esse tempo. Então, o FICA, nesse sentido, ele é fundamental. Essa mostra, Amor à Morte das Paixões, que é um projeto meu do Gerson dos Santos, lá do Lumière. Ele chegou em Goiânia e eu abordei ele, falei, vamos criar uma mostra, criamos o nome, assim, de supetão. E a proposta dela é o que sempre foi a história do Cineclube Antônio das Mortes, formar público, agregar, que é uma característica pessoal minha, eu sou um agregador, eu estou sempre com gente. Então isso tudo reflete no que você faz. E a mostra Amor à Morte das Paixões, ela é um empreendimento assim, meu e do Gerson, que nem a gente, muitas vezes, a gente vê a magnitude, sendo que foram 30 mil pessoas em 2 semanas, 114 filmes numa cidade que não está no eixo Rio-São Paulo. Então, nesse sentido, a mostra, ela com debate, com reflexão, e aquilo que nós sempre falamos, as pessoas precisam hoje da experiência, do encontro, além dos filmes. E o cinema falado, eu fui descobrindo a linguagem. Rádio, hoje é muito ouvido em carro. Eu gosto muito de música, os filmes que eu vejo, eu tenho uma memória muito boa. Eu vejo filme desde os 6 anos de idade, a memória, vejo quase que um filme por dia depois das 10 da noite, que é um hábito meu.
É um sentido assim de humanizar, nem sei. Eu acho muito, eu adoro fazer o cinema falado e toda semana é um programa novo. Dá um trabalho do cão, é meia hora, mas eu escrevo ele todinho, eu escolho as músicas, eu coloco tudo no roteiro, aí eu vou lá na rádio, eu interpreto aquele texto, a gente grava e o Luiz Suquita edita. Lars von Trier, sueco. Aqui no Brasil tem uma cineasta daqui de Goiás, ela mora em Belo Horizonte, que eu gosto muito dos filmes dela, chama Marília Rocha. Eu vou falando assim rapidinho de coisas que marcam, né? Você fala da atualidade, né? O Lars von Trier, Tarantino, tem o Heitor Dália, ou Dalia, que eu gosto muito dos filmes do Heitor Dália. Eu gosto do José Padilha, do Tropa de Elite. Eu gosto dele porque ele é corajoso e ele faz um cinema que eu não gosto. Eu não gosto do cinema do Zé Padilha. Mas eu gosto da coragem dele em fazer aquele tipo de filme e mostrar um Brasil muito cru. Eu não gosto muito daquilo, eu tenho uma dificuldade com uma coisa muito bruta, mas eu gosto da ousadia e é bem feito. Então volto no John Ford, do cinema de faroeste, no Glauber Rocha brasileiro, não tem como. O Glauber Rocha é como uma pedra que você está numa estrada e você tem que tropeçar nela até de propósito. Você tropeça para você cair e falar assim, poxa vida, esse cara me fez cair no chão. Porque é um cinema, 2 filmes, Deus, o Diabo e Terra em Trânsito, é um Brasil tão agoniado, é a nossa história tão agoniada, mas ao mesmo tempo tão bonita, tão rica, os atores no Terra em Trânsito, que filmaram espontaneamente. O Martin Scorsese chamou o Leonardo DiCaprio e falou para ele, olha, você tem que ver esse filme aqui. Ator é isso. E aí tem todos, Fellini, Buñuel, você volta nesses caras, no Rossellini, porque não por acaso eles ficaram. Eles ficaram porque eles conseguiram fazer uma coisa, que o cinema é uma coisa nova, tem 100 e poucos anos. O cinema não é igual a literatura e teatro. Se eles permanecem é porque eles falaram, olha, o mundo moderno, se você quiser conhecer tudo do século XX, que é o que nós somos frutos, você tem que passar por eles, porque eles traduziram, eles interpretam. Então, cultura cinematográfica sem os clássicos, eu acho que a pessoa, uma hora, ela desiste, ela não vai fazer nada substancial, mesmo que seja um teórico, um crítico, um cineasta, ele não vai. Se ele não tiver essa cultura cinematográfica muito forte dentro dele. Tem que ter, e hoje é fácil ter. Então, 3 filmes imperdíveis. O Homem que Não Estava Lá, dos irmãos Coen, que é um filme preto e branco, americano. Você não gosta de cinema americano? Adoro cinema americano. Não gosto do lixo. Então, O Homem que Não Estava Lá, Terra em Trânsito, do Glauber Rocha, e O Fantasma da Liberdade, do Luiz Buñuel. Esses 3.